Bom dia, elaborei um material para vocês, para a gente estudar juntos movimento retilíneo uniforme. O que seria esse movimento retilíneo uniforme? Movimento uniforme é quando um móvel ele vai se deslocar em linha reta em velocidade constante. O que é essa velocidade constante? Essa velocidade não se altera, então ela vai permanecer constante ao longo de todo o trajeto. Então, no movimento uniforme, esse espaço e o intervalo de tempo elas têm que ser iguais. Se vocês observar aqui na imagem, aqui eu tenho 10 metros e o móvel está no tempo 2 segundos. Então, ele passou para 20 metros, 4 segundos, 30 metros, 6 segundos, 40 metros, 8 segundos. Ou seja, esse móvel está se movimentando em 10 metros e em 2 segundos. Então, a velocidade ela se torna constante por isso, porque o espaçamento, ou seja, a distância percorrida, ela está igual e o tempo também. Então, através disso, eu consigo calcular a velocidade que esse móvel está se movimentando. Então, o movimento em uma mesma direção e com uma velocidade constante determina um movimento uniforme, e o móvel percorrendo distâncias e intervalos iguais também identifica o movimento uniforme. Então, a velocidade, que eu posso representar como V média, que seria a velocidade média, ou simplesmente o V, seria o delta X ou delta S, tem alguns livros que apresentam como delta S, que seria o deslocamento dividido por delta T, que seria o intervalo de tempo. Tem que ser constante. Então, no movimento uniforme, a velocidade, ela é constante. Então, o que seria esse delta X? É a posição final menos a posição inicial. Aí eu consigo identificar o quanto esse móvel se deslocou. O delta T, que seria o intervalo ou variação de tempo, também é o tempo final menos tempo inicial. Então, eu tendo esses dois valores, eu consigo identificar o valor da minha velocidade. Então, no movimento uniforme, eu tenho dois tipos de movimento, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Qual é a diferença de um e de outro? Bem simples. No movimento progressivo, a velocidade ela é positiva. No movimento retrógrado, a velocidade é negativa. O que isso significa? Então, imaginamos, num movimento progressivo, esse móvel está se aproximando do meu referencial, que é o x. O que é referencial? Referencial é o ponto de vista do observador para o objeto. Então, se vocês observar, esse móvel aqui, a posição dele, ele é maior que zero. Então, significa que ele está percorrendo no sentido positivo da trajetória. No movimento retrógrado, significa que ele está se movimentando no sentido negativo do eixo X. Por exemplo, o meu eixo X, aqui eu tenho o meu ponto referencial, e ele está se afastando do meu referencial. Eu tenho duas funções horárias da posição. Então, eu tenho a posição, que seria a posição final que esse móvel vai chegar, é igual à posição inicial, ou seja, de onde ele partiu, mais a velocidade vezes o tempo. Esse mais aqui, ó, eu utilizo no movimento progressivo. A equação é a mesma, porém muda o sinal. No sinal negativo, eu estou trabalhando com movimento retrógrado. Eu tenho outra imagem para mostrar para vocês conseguirem compreender melhor. No movimento progressivo, se vocês observar, o meu gráfico ele é crescente, ou seja, essas posições elas estão aumentando conforme o passar do tempo. No movimento retrógrado, essas posições elas estão diminuindo conforme o passar do tempo. Então, esse gráfico aqui é um gráfico decrescente, ou seja, a posição inicial está aqui, que é de onde parte o móvel, e ele para aqui na posição final.
Aqui eu tenho outra imagem para representar o movimento progressivo e retrógrado. Aqui eu tenho o meu referencial. Então, todo móvel que se movimenta nesse sentido, ele está progredindo o seu movimento. E aqui ele está retornando. Estou regredindo a minha posição. Então, esse é um movimento retrógrado. A velocidade, ela tem que ser apresentada em metro por segundo pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, caso ela apareça em quilômetro por hora, eu devo transformar esse valor, dividindo ele por 3,6, para mim chegar no meu objetivo em metro por segundo. Eu tenho um exemplo aqui para apresentar a vocês. Eu tenho um móvel que parte da posição inicial menos 15 metros. Então, eu já tenho o valor da posição inicial. E após 12 segundos, ou seja, meu cronômetro estava zerado, então meu tempo inicial é zero, e após 12 segundos, que seria o meu tempo final, encontra-se em uma posição de 45 metros. Eu tenho a letra A que me pede, determine a velocidade média desse móvel. Letra B, determine a função horária da posição do móvel. E a letra C, ele me pede para mim calcular a posição do móvel nos instantes 0, 1, 2, 3, 4 segundos. E em seguida, eu devo construir um gráfico de posição em função do tempo para esse movimento. Qual é o movimento que esse móvel vai estar fazendo? Então, eu tenho um móvel, então eu fiz o enunciado novamente para a gente não se dispersar dos valores ali, e eu preciso calcular a velocidade média. Então, eu tenho a minha equação. Velocidade seria, como eu havia falado, pode ser apresentado como ΔX ou como ΔS, dividido pelo tempo, pela variação do tempo. Então, eu tenho posição final menos a posição inicial. Então, a minha posição final é 45 metros, que foi onde ele chegou. Menos, eu vou ter que colocar entre parênteses o menos 15, que é a posição inicial. Por que eu vou ter que colocar entre parênteses esse menos 15? Porque eu tenho dois sinais que eles vão se multiplicar. E como vocês sabem, menos com menos dará mais. Então, eu vou ter 45 mais 15. 45 mais 15 dará 60. Então, eu tenho 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 dá 5 metros por segundo. Então, esse resultado aqui, ele está me mostrando que o móvel se deslocou 5 metros a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, o móvel se deslocou 5 metros. Então, essa é a velocidade que esse objeto me mostra. Então, a velocidade, eu vou dar outro exemplo agora. Imaginamos que nós vamos fazer uma viagem e eu percorra com uma velocidade de 80 km por hora. O que significa esse 80 km por hora? Que a cada 1 hora eu estou me movimentando 80 km. Então, 80 km por hora seria a distância percorrida em 1 hora. Aqui deu 5 metros por segundo, ou seja, o móvel se deslocou 5 metros em 1 segundo. Vamos à letra B. Determine a função horária da posição do móvel. Então, a função horária do móvel, ele dá por S é igual a S0, que seria a posição inicial, ou seja, a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, eu simplesmente vou ter que substituir os valores. A posição inicial vale menos 15, então vou substituir aqui, menos 15. A velocidade eu havia calculado anteriormente, vale 5 metros por segundo, então eu vou substituir o lugar da velocidade, o número 5. Então, isso é uma função horária da posição, ou seja, é uma equação que eu vou estar utilizando futuramente para calcular a posição em determinado tempo, que é o que a letra C me pede. A letra C me pede o seguinte: calcule a posição do móvel para os instantes 0, 1, 2, 3 e 4 segundos. E em seguida eu preciso construir um gráfico. Então vamos primeiro calcular os valores. Então eu tenho a função horária que eu calculei anteriormente. Vocês lembram? Calculamos anteriormente. Calculadinho aqui na letra B. Então tenho a minha equação montada.
Então, ele pede para mim calcular quando o tempo for 0 segundos. Em que posição esse móvel vai estar quando o tempo for 0? Então, quando o tempo for 0, o meu móvel vai estar em 15 metros. Da onde eu tirei esse 15 metros? Eu substituí o zero aqui no lugar do t, ó. Então, eu vou ter S é igual a menos 15 mais 5 vezes zero. 5 vezes zero é zero. Então, isso aqui automaticamente cai fora. Vai me sobrar o menos 15. Então, lembrando que ele partiu da posição zero e ele estava na posição, perdão, ele partiu no tempo zero na posição menos 15. Agora, quando o tempo for 1 segundo, então eu vou ter menos 15 mais 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Então, eu vou ter menos 15 com mais 5, vai dar menos 10. 2 segundos. Vou substituir esses 2 segundos aqui na letra T. Então, eu vou ter 5 vezes 2 é 10. Menos 15 com mais 10 é menos 5. Sempre permanecendo o sinal do número maior na subtração. 3 segundos. 5 vezes 3, 15. Menos 15 com mais 15 dá zero. Ou seja, ele está passando pela origem aqui. Agora eu tenho menos 15 mais 5 vezes o 4 segundos aqui. 5 vezes 4 é 20. Então, eu vou ter mais 20 aqui, com menos 15 dará 5 metros. Agora, com os dados que eu tenho, eu consigo montar o gráfico. Vamos lá. Tempo 0, posição 15. Tempo 0, posição 15. Fiz o meu primeiro ponto de intersecção aqui. Agora, eu tenho 1 segundo. Se vocês observar, na reta X, eu tenho os valores do tempo em segundo. Na reta Y, eu tenho os valores da posição em metro. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Então, eu vou ter que começar a fazer o meu ponto de intersecção. Então, vamos lá. Como eu havia falado, tempo 0, ponto, distância, menos 15. Fiz aqui. Agora, o outro é 1 segundo. 1 segundo, a posição é 10 metros. Então, o meu ponto de intersecção é aqui. Quando o tempo for 2 segundos, é menos 5. Então, 2 com menos 5, ponto de intersecção aqui. Quando o tempo for 3 segundos, a minha posição é 0. Então, vai estar aqui. Quando o meu tempo for 4 segundos, então, eu tenho uma posição de 5 metros. Então, esse foi o gráfico que o enunciado me solicitou. Uma boa semana a todos. E um abraço. Tchau.